Convidamos o paraninfo da turma, o excelentíssimo Manuel Dias, para executar a preleção. Uma boa noite a todos. Quero parabenizar a mesa diretiva por esse momento tão sublime, tão solene, mas tão espiritual e cheio de graça e de alegria. Quero parabenizar a essa turma pioneira. Vocês são muito preciosos como ponta de lança para aquilo que Deus está planejando fazer no interior do Rio Grande do Norte. Um grande avivamento. Vocês estão incendiados para fazer algo grande, que na própria cabeça, nos próprios pensamentos, nem conseguimos entender o que Deus tem para fazer. Quero parabenizar a turma que está passando, que no próximo ano vai estar se formando, os de Beca Azul. Continuem firmes e nessa noite vocês vão se inspirar mais ainda para prosseguir na visão celestial. Há uma visão que vem de Deus, que é além daquilo que os nossos pais planejaram, é além daquilo que nós mesmos pensamos acerca das nossas vidas. Deus tem planos e pensamentos de paz e de vida e de vitória para cada um de nós. Que maravilha foram esses 2 anos de centro de treinamento. Parece que ia ser tão demorado, mas um dia vocês sentaram e estavam ali assistindo a primeira matéria e concluíram 24 matérias, receberam um momento de imposição de mãos e hoje estão na formatura. E eu tive esse privilégio de participar desse momento. E eu fico imaginando mesmo quando uma mãe gera um filho e chega o último momento que aquele filho é alimentado pelo cordão umbilical. Porque quando sai do ventre, vai mamar e vai chegar um momento que vai comer com os próprios dentes. Mas esse é o último momento de vocês de ligação com essa escola. E durante esses 2 anos vocês receberam uma palavra viva, uma palavra poderosa, uma palavra que é ungida, uma palavra que não é de homens, uma palavra que dividiu alma e espírito, uma palavra agora que está transmitida aos vossos corações. Uma palavra que, como Davi disse, que mesmo que ele estivesse mergulhado em angústia, ele disse, na minha angústia o que me vivifica é a tua palavra. Sabe, aquilo que vocês receberam é tão precioso. E esses 2 anos de ensinamento, esses 2 anos de acolher com mansidão a palavra de Deus, me inspira muito grandemente aquilo que Jesus fez nos seus 3 anos e meio de ministério aproximadamente. A Bíblia diz que ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. A Bíblia também registra nos evangelhos que ele fez 3 coisas essenciais. Ele pregou, ele ensinou e ele curou. Mas eu queria me concentrar naquilo que aconteceram nesses 2 anos com vocês. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 24, que Jesus, depois que apareceu aos discípulos, apareceu aqueles 2 homens no caminho de Emaús, ele se apresentou também aos seus discípulos e diz assim no verso 44 de Lucas 24. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Sabe, eu sei que existe uma unção para pregar, eu sei que existe uma unção para curar pessoas de doenças físicas, a Bíblia dá testemunho disso, mas existe uma unção do Espírito de Deus que é para abrir o entendimento, a ponto de que venhamos a compreender as Escrituras. O fato de estarmos em Cristo Jesus já é algo glorioso, entrar no reino de Deus. Mas Jesus mesmo disse que ele edificaria a sua igreja. E, irmãos, parte da edificação da igreja vem por nós recebermos o conhecimento revelado, a palavra revelada, a palavra viva. Por isso que nós temos que entender aquilo que um grande homem de Deus, F.F. Bosworth, ele declarou que assim como o homem se alimenta 3 vezes por dia,
alguns 4 e outros 5 para alimentar esse corpo físico, nós também devemos nos alimentar ou ter contato com a palavra de Deus para alimentar os nossos espíritos. Durante esses 2 anos, vocês mergulharam, adentraram na palavra de Deus, de maneira que vieram a entender o propósito espiritual de Deus na vida de cada um de vocês. E foi apenas um começo. Eu sei que homens e mulheres estiveram ensinando, alguns estão aqui, outros não estão. Mas todos nós, quando nos colocamos para transmitir a palavra de Deus, da mesma maneira que Jesus fez, abrindo um entendimento para compreenderem as Escrituras, nós fizemos com aquele espírito que estava no apóstolo Paulo. Ele disse: eu vos gerei em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, Deus tem um plano glorioso para a vida de cada um de vocês. E aquilo que foi transmitido, aquilo que foi colocado, aquilo que foi derramado, aquilo que foi lançado nos corações de cada um de vocês, isso é vivo. Isso vai colocar vocês em movimento durante toda a jornada agora. Eu me lembro em momentos há 24 anos, 23, 24 anos atrás, lá estava eu sentado e não tinha noção do que ia acontecer na minha vida. Não tinha noção das coisas que estavam sendo transmitidas ao meu coração. Não tinha noção daquilo que estava sendo transmitido por homens e mulheres que estavam ensinando aquela palavra tão poderosa. E sabe de uma coisa? Com o passar dos anos, eu vi que coisas que foram faladas acerca da minha vida, que minha cabeça não entendia tudo, elas estão se cumprindo. Coisas vão se cumprir que foram faladas ao seu respeito, na sua vida como filho de Deus, mas também no seu ministério, porque Deus está levantando um exército de homens e mulheres que tem a palavra da fé, que tem a palavra viva, que tem as Escrituras reveladas. Não somos mais chamados para falar a palavra como uma letra morta, mas Deus levanta agora ministros da nova aliança, que falam e transmitem a palavra viva, a palavra que conduz o próprio poder da ressurreição. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele agora opera eficazmente naqueles que creem. E nós somos chamados para fazer as mesmas obras que Cristo fez. Sabe, esses 2 anos foram 2 anos em que o nosso entendimento foi aberto para compreender as Escrituras. Milhões são gastos. Você é testemunha, nós estamos vivendo na nossa nação um tempo em que as universidades estão se multiplicando. Nada contra alguém fazer uma universidade. É um bom investimento buscarmos o conhecimento, mas eu quero te dizer que o conhecimento que você aprendeu nesses 2 anos é um conhecimento espiritual, é um conhecimento que te coloca com aquilo que é invisível, é um conhecimento que te conecta com o poder de Deus. Por isso Paulo declarou que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E você estava cantando agora há pouco de fé em fé, de glória em glória. É desse jeito mesmo que vai acontecer. Vai ser de fé em fé, vai ser de glória em glória, vai ser de vitória em vitória, vai ser de força em força. E você vai poder dizer como Paulo disse: a unção me conduz em triunfo. Aleluia. Esta palavra é uma palavra que nos arranca da derrota e nos coloca num lugar de vitória. E eu acho muito tremendo algo que Paulo transmitiu. Lá no livro de Romanos, no capítulo 10. Ele disse algo muito tremendo. Esta é a palavra da fé que pregamos. Ele poderia atribuir muitos atributos à palavra de Deus, mas ele disse a palavra da fé. Nós sabemos que Deus é íntegro na sua palavra. Nós sabemos que a palavra é viva porque é ungida pelo Espírito de Deus. Mas quando ele quis denominar a palavra de Deus que ele pregava, ele disse: esta é a palavra da fé que pregamos. Sabe de uma coisa? Muitos estão pensando que Deus dotou uns para ter fé e outros não. Mas não é uma questão de Deus premiar um ou outro. É uma questão de que quando ouvimos a palavra da fé, fé vai se estabelecer no seu coração. É curioso que a Bíblia fala de 3 aspectos da fé. Em Romanos, no capítulo 3, fala da lei da fé. Em Romanos, no capítulo 10, fala
da palavra da fé. Mas lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, fala do espírito da fé. Sabe de uma coisa? Eu estou entendendo que vocês aprenderam a funcionar com a lei da fé. Eu compreendo que vocês, durante esses 2 anos, receberam a palavra da fé e podem transmitir a palavra da fé. Mas sabe, muito mais do que essas duas coisas, eu entendo que vocês são homens e mulheres que agora têm o espírito da fé, que diz: criei, por isso falei. E sabem que podem operar como o próprio Deus criou os universos, quando Ele chamou à existência as coisas que não existiam. Eu vejo homens e mulheres incendiados. Sabe, você não vai viver por aquilo que as coisas por fora estão declarando, mas você vai ser movido por causa da palavra de Deus no seu coração. Eu estou vendo aqui homens que vão sair diante daquilo que Deus tem proposto como uma visão celestial. Vão sair da sua vida natural e vão entrar numa vida espiritual, onde as promessas vão se cumprir. Eu estou vendo aqui homens que vão se levantar como Abraão. Eu estou vendo aqui mulheres que vão se levantar com uma fé tão violenta, que você vai influenciar pessoas. É exatamente isso que tem acontecido quando Jesus, Ele abriu o entendimento para que compreendêssemos as Escrituras. Ele não está mais fisicamente aqui junto conosco. Ele está no trono de Deus. Por isso cantávamos que em breve Ele voltará. Mas Ele está aqui através de homens e mulheres que Ele tem ungido. A Bíblia diz que Ele concedeu dons aos homens e chamou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E durante esses 2 anos as unções tocaram as suas vidas. E vocês foram edificados para algo grandioso. Sabe de uma coisa? Aquilo que Deus plantou dentro de vocês vai acontecer. Pode ser que ainda tenha alguns dias de deserto. Pode ser que você olhe para o lado e diga: nada está acontecendo. Mas Deus está dizendo: a minha palavra está dentro deles. A minha palavra vai operar coisas maravilhosas na vida deles. Por isso eu estou chamando cada um deles para andar agora olhando para aquele que chamou eles. É um novo tempo. É uma nova etapa. Eu sei que daqui a alguns minutos você vai virar esse pêndulo aí e você já não vai ser mais um graduando, mas você vai ser um graduado. E que responsabilidade, turma pioneira. Mas sabe de uma coisa, meu querido? Deus está te empurrando, te conduzindo para um lugar onde você agora vai ter as suas experiências, onde agora você vai contar os seus testemunhos, onde agora você vai ver que essa fé funciona, que a palavra funciona na sua boca, que você não vai viver mais pelos sentimentos, mas você vai viver pelo que crê. Tenho o espírito da fé, creio, por isso falo, e as coisas vão se cumprir diante dos vossos olhos. Eu sei que durante esses 2 anos um senso de destino foi transmitido. Agora precisamos aprender a calar a voz do inimigo, a voz daqueles que andam no natural. Eu sei que vamos respeitar alguns enquanto eles não têm a fé que nós já temos. Mas sabe de uma coisa? Não volta para uma vida no natural. Já que você se disciplinou 6 horas por semana a receber a palavra de Deus, eu declaro que você não vai voltar para uma vida natural. Você vai continuar conectado com a palavra, com o Espírito Santo, com uma vida de meditação, com uma vida de consagração. E quando você menos esperar, as coisas vão estar acontecendo. A vida de cada um de vocês já está no trilho. Eu só declaro uma nova velocidade, onde tudo vai se cumprir. E vocês vão dizer: Deus é fiel. Fala comigo: Deus é fiel. Aleluia. Há uma exortação no livro de Hebreus, no capítulo 2, que devemos nos apegar com firmeza às verdades ouvidas.
volta, medita nas mesmas coisas, ler a Bíblia, a tal ponto de que aquilo que você escuta se torna uma convicção tão sólida, como se fosse concreto dentro de você. Fé está baseado em convicções transmitidas ao nosso espírito. E eu entendo que Deus está chamando vocês para uma vida de fé. Nunca vai ter uma vida que nós estamos liberados para viver alheios à fé. Por isso Paulo enfatizou, esta é a palavra da fé que pregamos. No pacote da fé tem cura, tem salvação, tem paz, tem alegria, tem uma vida de abundância e prosperidade. Mas ele elevou todas essas coisas e ele disse a palavra da fé. Fé é uma lei espiritual da qual todas as outras leis da palavra de Deus dependem. E se há uma característica dessa escola, é que o espírito da fé, a palavra da fé, ela é transmitida, ela é conectada no seu espírito, no seu coração, nos seus pensamentos. Por isso que aprendemos que não devemos mais ter confissões negativas, mas vamos falar em linha com aquilo que Deus fala. Quando os relatórios vier, não vamos nos aterrorizar, mas vamos dizer uma verdade que está acima das verdades naturais. Eu declaro que sua fé vai continuar crescendo. Eu declaro que sua fé vai ficar cada dia mais forte. Eu declaro que a incredulidade não vai te assolar. Pelo contrário, aonde você chegar, você vai ser como o apóstolo Paulo. Ele transmitia a palavra da fé e pessoas começavam a crer e pessoas começavam a falar a palavra de Deus e os mesmos sinais, as mesmas coisas, o mesmo efeito começava a acontecer na vida daquelas pessoas. Eu entendo que uma nova temporada se inicia em Mossoró. Eu sei que a palavra de Deus já tem sido pregada nesse lugar, mas Deus está trazendo uma nova força, está trazendo ministros, homens e mulheres, pessoas simples que vão estar em todos os lugares, proclamando, anunciando, declarando, transmitindo, cheios do Espírito Santo e cumprindo aquilo que o Senhor Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia! Vocês estão muito bonitos nessa noite. Eu lembro da minha formatura. E que momento tão glorioso foi aquele. Outros estão se formando, tantas formaturas do conhecimento natural. Mas eu fico pensando, essas formaturas vai terminar com a vida deles quando eles terminam a vida aqui terrena. Mas essa nossa formatura nas coisas espirituais, nós vamos entrar na eternidade e vamos nos lembrar desse tempo em que nos dedicamos à palavra de Deus. Vale a pena conhecer o caminho de Deus. Vale a pena nos conectarmos com um plano de Deus para as nossas vidas. Vale a pena nos consagrarmos ao Senhor. Vale a pena dizermos como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Vamos ver a glória de Deus em nossas vidas. Eu vejo hoje como um dia de cumprimento daquilo que o profeta Abacuque declarou. Lá na sua profecia no capítulo 2, verso 18. E ele disse: eis que o conhecimento da glória do Senhor vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Algo está começando a inundar Mossoró. E sabe, essa inundação do conhecimento da glória de Deus não vai ficar só aqui. Eu vejo vocês se multiplicando, invadindo as cidades pequenas, os lugarejos, porque isso pulsa no coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, estamos vivendo os últimos dias. E eu declaro que você não vai ficar intimidado, nem paralisado. Mas eu declaro que aquilo que você recebeu vai lhe colocar em movimento. Você recebeu uma unção. A Bíblia diz em Atos 10, 38, o Deus ungiu Jesus de Nazaré
com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Uma das propriedades da unção é que ela nos coloca em movimento. Você vai sair da sua vidazinha normal. Vai ser cada dia um dia de aventura. Pessoas vão dizer, venha pregar aqui. Outra vai dizer, me conte seu testemunho. Outro vai dizer, ore por mim. Você vai querer ficar acomodado, mas não vai conseguir, porque a unção vai te colocar em movimento. Eu me lembro quando a primeira vez a porta se abriu e alguém disse, olha, tem um convite de uma outra cidade para você ir pregar. E vão começar a te chamar de pregador. Não fica com vergonha. Deus mesmo te chamou para você pregar a palavra dele. E vão começar a te chamar de santarrão, de isso, daquilo, de pastor. Não fica intimidado. Ele tem te chamado para você ser porta-voz, embaixador, aquele que vai anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu declaro portas se abrindo. E eu declaro você proclamando a palavra de Deus. Eu declaro Marcos 16 se cumprindo na sua vida. Enquanto você estiver pregando, os sinais vão te acompanhar. Imporão as mãos dos enfermos, os enfermos ficarão curados. E os demônios vão ser repreendidos pela autoridade do nome de Jesus. E se houver alguma coisa mortífera que você beber, não vai te causar dano, porque no ídolo do Senhor há uma redoma de proteção divina, nada vai te atingir. Não tem mais volta. Eu quero desistir. Não tem mais volta. Já foi transmitido, já está no teu DNA, já está correndo no teu sangue. Fala comigo, eu sou da fé. Diga, eu não vivo pelo que eu vejo, nem pelo que eu sinto. Diga, eu vivo pela palavra de Deus. Diga, eu creio na palavra de Deus. Diga, esta é a palavra da fé que pregamos. Que maravilha. Últimos minutos. Últimos momentos. Daqui a pouco você vai estar cantando hino. Daqui a pouco você vai estar mudando esse pêndulo. Eu lembro quando o nosso bebezinho nasceu. A médica ergueu ele. Daqui a pouco veio alguém. Cortou o cordão. Mas mesmo que tenha cortado o cordão, ali vai o meu sangue, o sangue da minha esposa. Ele vai com um destino, ele vai com uma identidade, ele vai com uma natureza. Você se desliga da escola nessa noite, mas aquilo que da escola foi plantado, a palavra da fé, está dentro de você. Está dentro de você. Está dentro de você. Está dentro de você. E Hebreus 4:12 diz que ela é viva, é poderosa, é eficaz. Quando parecer que nada vai funcionar, a palavra se ergue e começa a acontecer. Começa a criar, começa a mudar circunstâncias, começa a mudar o quadro. E você vai pintar o quadro diferente, falando palavras de fé. Fala comigo de novo. Eu sou da fé. Aleluia. De fé em fé. De glória em glória. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Vamos ouvir os frutos. Sabe, da minha turma, hoje estávamos nos encontrando alguns irmãos. Deixa eu te dizer, 20 anos depois, quase 80% está no ministério integral.
Talvez uns demorem, talvez outros seja mais rápido. Mas você se conectou com algo que vai ativar os dons, os ministérios, que vai te colocar em movimento. Diga comigo, a unção me coloca em movimento. Aleluia. E para vocês do primeiro ano, continuem firmes. Eu declaro que vocês estarão no próximo ano de beca vermelha. Eu declaro que esse ano vai ser um ano intenso, 2016. Intenso de quê? De colocar a palavra no espírito, de acolher com mansidão, de se apegar às verdades ouvidas. E vocês vão ver essa palavra produzindo exatamente o que ela diz. Porque Deus diz, aquilo que sai da minha boca não tornará para mim vazio, antes vai cumprir aquilo pela qual eu enviei, eu determinei. Essa palavra produz resultados. Que noite tremenda. Eu declaro esse momento se eternizando mesmo. E eu me sinto privilegiado nesse último momento de cortar o cordão. Mas eu sei o que está dentro de vocês. Quero orar por cada um de vocês. Baixa a cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu declaro o destino que o Senhor tem preparado para eles, que nem mesmo conseguimos enxergar, nossa mente não consegue alcançar, mas eu declaro o Senhor mesmo conduzindo-os pelo seu Espírito, pela palavra que foi transmitida. Eu declaro os sinais acompanhando, e eu declaro esse Espírito da fé aumentando. Que eles permaneçam entendendo a lei da fé, que eles permaneçam se alimentando da palavra da fé, mas que eles vivam mergulhados nesse espírito da fé. Que quem chegar perto dele, de cada um deles, seja contagiado com essa fé bíblica que veio do Senhor mesmo. Te damos graças, Pai, eu declaro a tua unção e eles guardados pela tua palavra, no poderoso nome de Jesus. Podemos dar uma salva de palmas para eles, gente? Parabéns!